Sejam bem-vindos a esse pequeno curso, né, que começou, essa já é a terceira aula, que é Domine sua jornada, definindo suas metas e criando seu futuro. Na primeira aula, o que nós vimos? Nós vimos... Deixa eu desativar aqui. Tânia, ativei esse fone, já desativei. Na primeira aula, nós vimos que é muito importante nós sabermos a nossa situação atual, né? Qual é a nossa situação atual, para saber aonde queremos chegar. E dentro desse percurso, eu estou aqui, quero chegar aqui, quais são as interferências, quais são os recursos que eu preciso para sair do ponto A até o ponto B, para alcançar meu objetivo, a minha meta. E dentro dessa aula, a gente aprendeu a fazer a roda da vida, olhando todas as áreas da nossa vida, e depois identificamos qual é a área que vai alavancar, né? A gente resolvendo aquela área ali, a gente alavanca as demais áreas. E também vimos como fazer a meta esperta, você traçar uma meta pela técnica meta esperta, onde você foi detalhando a sua meta de uma forma mais detalhada mesmo, que quanto mais específica a meta, melhor para que você consiga alcançar o seu resultado. E também vimos como fazer o quadro dos sonhos, né? Que é muito importante a gente visualizar o que nós queremos. Na segunda aula, a gente falou sobre BFO. O que é o BFO? Boa formulação de objetivos. Vamos pegar aquelas metas que a gente utilizou, a técnica meta esperta, e vamos desmembrá-la mais ainda, utilizando as 18 perguntas que nós trabalhamos na outra aula. Certo? Essa terceira aula, a gente já vai mais para um ponto mais à frente, mais prático. Tá? Então, vocês precisam, tá, com a sua roda da vida bem em mente, saber perfeitamente o que você quer, aonde você quer chegar, para durante esse percurso você conseguir ver quais são as interferências, quais são os impedimentos e quais são os recursos que você precisa. E dentro dessas metas você vai analisando uma a uma. Aí, o que você precisa para poder colocar em prática as suas metas? Precisa de um plano de ação. Então, aqui você já vai colocar a mão na massa, pegar aquelas metas que você tinha e colocar num plano de ação. Eu tinha prometido na aula anterior de apresentar um plano de ação. Existem vários outros planos de ação, principalmente nos livros de administração, mas eu coloquei esse aqui que ele vai assim, direto ao ponto, né? Já vai bem direto ao ponto, que é o que é essencial para que a gente coloque um plano de ação, que é o plano de ação 5W2H, né? Que ele vem tudo no inglês. É o quê? Você tem que estar muito bem claro, o tempo todo você vai escutar isso, tem que estar muito bem claro o que você quer, bem desenhado, bem claro ali na sua mente, você tem que ter aquele filme, o que eu quero, imaginar aquilo. E por que você vai fazer isso? O que te motiva? O que faz você querer fazer isso? Qual é a ecologia? Tudo isso, o que você vai ganhar? Quais são os benefícios quando você alcançar a sua meta? Então, isso a gente fala até, falei numa das aulas de qual é o filme que você está assistindo. E onde? Onde vai ser? Por exemplo, eu quero uma casa. Onde vai ser essa casa? Eu quero um trabalho. Onde vai ser esse trabalho? Então, tudo isso você tem que estar bem claro e você vai colocando ali no plano de ação. Lembrando que esse plano de ação você vai estar mexendo toda hora. Você vai modificando, igual eu falei do PDCA. Planejamento, tu vai ter os 4 passos. Você planeja, você determina, você age, depois você avalia. Então, você vai ter que sempre estar avaliando esse plano para melhorar, para ver o que deu certo e o que não deu certo. E quem, né? E quando será feito? Quando? Tem que ter data, tem que ter prazo. Porque você fala, um dia eu vou querer. Pode ser que... Não pode ficar assim uma coisa vaga.
Você tem que simplesmente determinar uma data, daqui a 6 meses, tal data e tal. E esse plano tem que trabalhar para que você possa alcançar essa data. E quem? Por quem será feito? Então, essa meta vai ser feita por você, que a meta é sua. Mas pode ser que você precise de alguém para realizar essa meta. Então, a gente falou na outra aula, de repente, eu vou construir uma casa, vou fazer uma obra na minha casa, vou consertar o meu carro. Quem vai fazer esse serviço? Você, se você tem esse conhecimento profissional, ok. Se você não tem, você vai contratar um profissional. Então, você vai ter que estar contratando esse profissional, e esse profissional vai ter que também seguir, te dar prazo, para que você possa avaliar se a data que você colocou está de acordo. E como? Como será feito? Você vai fazer, você vai comprar o material, a pessoa vai comprar o material. Isso eu estou dando um exemplo de casa e carro, mas tem várias coisas que você, de repente, não precisa comprar nada. É só mesmo você colocar a mão na massa e fazer, certo? E quanto vai custar? Né? Você tem que avaliar a parte financeira, o custo, para você ver como é que você vai conseguir esse dinheiro, o que você precisa fazer para ter esse valor para alcançar a sua meta. Gente, qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem estar falando aqui no chat, tá? Eu vou falando passo a passo. Até aí, tudo bem? Posso continuar? Bem, como diz o ditado, quem cala consente. Então, vamos descobrir, cada um vai descobrir a sua estratégia pessoal. Nós vamos aprender o modelo TOT e estratégias de metas. A estratégia é como fazemos, o que são estratégias? São como fazemos, o que fazemos para alcançarmos nossos resultados. Então, o que eu faço para alcançar meus resultados? Nós costumamos viver muito no piloto automático. Então, a gente tem que estar sempre prestando atenção. Como é que eu faço para conseguir aquilo? E as pessoas, né, nós aprendemos novos comportamentos criando mapas mentais dentro do nosso sistema nervoso. Então, quando a gente faz aquele filme, ó, eu estou aqui, quero chegar aqui, e como eu vou fazer para chegar aqui? Quando a gente faz esse filme, a gente está o quê? Entrando no sistema nervoso, a gente está mentalizando. Então, é muito importante aquela questão do quadro de sonhos, que você mentaliza, você está sempre vendo ali. E quanto mais completo foi esse seu mapa, foi essa visão do seu passo a passo, tudo que você tem que fazer, a probabilidade de conseguir é bem maior, né? Desse novo comportamento, de você alcançar, você precisa, de repente, você precisa fazer um curso para poder alcançar essa meta. Então, vai ficar bem mais claro. E o importante é o quê? Focar na meta. É a maneira mais rápida de obter os resultados. Então, foca na meta. Por isso que é importante o quadro do sonho, por isso é importante o plano de ação, para que você não fique focando no que falta, no que não tem. Foca na meta, e ali você vai em busca do que você precisa. Então, como é que é a estratégia mental? A gente tem uma interpretação de um fato, aí a gente faz as representações internas, e ali vem o estado interno. Então, você tem aquela situação, você interpreta aquilo, aí você vai ter as suas representações internas, né? Como é que você sente, o que você está ouvindo, o que você está vendo, se você tem olfatos, né? Qual é o seu olfato, a audição, tudo isso, os seus sistemas representacionais estão ativados ali. E vai gerar um estado dentro de você, e ali você vai ter um outro comportamento, um comportamento externo, que vai fazer você chegar naquela meta, que muitas das vezes a gente tem que mudar o nosso comportamento para alcançar aquela meta. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Então, a gente vai ver essa questão assim, de sistemas representacionais, tudo isso a gente vê no curso, que eu estou previsto para começar em março, né, depois de carnaval, porque não adianta
começarmos agora, códigos da transformação. E como é que são estratégias mentais? Elas pertencem às nossas representações internas que vão combinar com os resultados. Então, aquilo que a gente pensa, imagina, a gente vai querer que combine com o nosso resultado, e a gente vai trabalhar para que isso aconteça. Então, a gente usa os nossos sistemas representacionais para poder pensar, né? Tem gente que é visual, ela tem que ver, por isso, para algumas pessoas é importante ter o quadro de sonhos, às vezes ela tem que ver aquele filme, tem pessoas que ela tem que sentir, tem pessoas que, para aprender, ela precisa estar escrevendo, que ela já é mais sinestésica. Então, tudo isso aí, nesses sistemas representacionais, como a gente percebe, né? Como é que eu aprendo, como é que eu entendo, como é que eu faço, a gente aprende no curso Códigos da Transformação. E você vai ver sobre modalidades que a gente vê, né? O quanto a gente está próximo, o quanto a gente está longe, grande, pequeno, tudo isso a gente aprende no Código no Códigos da Transformação. Mas você tem ideia desse filme que você está vendo do seu estado desejado, você já consegue ter aí um plano e colocar em prática. E as estratégias mentais, ela tem várias categorias. Tem a de decisão. Então, quando a gente decide, como decidimos um curso de ação? A partir de várias escolhas. Então, como é que você decide? Como eu falei nas outras aulas. Se você tem uma opção só tem uma escolha, então você não tem nada. Se você tem duas, você tem um dilema, ou essa ou essa. Agora, se você tem três ou mais, aí você tem como analisar e decidir qual é a melhor opção, fazer a melhor escolha. E tem a estratégia de motivação. Como eu me motivo para agir? Como nos motivamos para agir? Então, você começa a perceber como é que eu faço para me motivar. Eu me motivo pela dor ou pelo prazer? Tem pessoas que vai pela dor. Ou se eu não conseguir realizar isso, eu vou ficar mal, eu vou... aí ela vai e faz porque ela não quer sentir essa dor. E tendo prazer, não, eu vou fazer isso porque eu vou ficar feliz, porque eu vou conseguir. Aí ela vai e se motiva. Então, cada um tem uma estratégia de motivação, uns pela dor e outro pelo prazer. Né? E cada situação, às vezes, a gente não tem só uma. Depende de cada meta, de cada situação, e o momento que você está, com o seu estado atual. E a realidade, né? Como decidir o que é real, em que acreditar. Como a gente decide que aquilo que eu quero é real, é realizável, e eu acredito que eu consigo. Então, temos esse tipo de estratégia dentro da gente. E aprendizagem. Como aprendemos um material novo, como aprendemos um assunto novo, como é que eu aprendo? Então, você começa a perceber quais são as estratégias que você usa para aprender. Tudo isso já está dentro de você já tem tudo isso. Você só precisa acessar, aprender a perceber, observar e acessar. E como nos recordamos? Como é que é a minha memória? Como é que eu recordo? Então, tudo isso são estratégias que a gente tem. Como é que eu faço para lembrar algo? Que estratégia eu uso para lembrar? Então, tudo isso já está aqui, ó, tudo já está aqui dentro de você. Essas estratégias, elas vão explicar o quê? As diferenças entre as pessoas. Umas têm uma memória excelente e outras são boas para tomar decisão. Né? Tem umas que a memória, né, lembra de tudo perfeitamente. E outras não. Na hora de tomar decisão, quando bater o martelo, ela já tem essa estratégia, ela é bem mais rápida. Então, as estratégias, elas sempre funcionam. E elas sempre alcançam um resultado. E se você atingir um resultado que você não deseja, não culpa a estratégia. Entendeu? E você compreende, você está tendo um feedback. Quando você tem um resultado que não é o que você quer, é um feedback que você está tendo.
Aí você compreende esse resultado, compreende a estratégia e aperfeiçoe. Ou troque por uma outra que funcione melhor. Então, é aquela história, se você continua fazendo o que você faz o tempo todo, sempre fez, e não está dando certo, está na hora de mudar. Está na hora de ver outra forma de fazer. Está na hora de ver outra estratégia. Ok aqui, gente? Alguém escreveu alguma coisa, alguma pergunta? Está tudo ok? Só falar aí, gente, qualquer dúvida. Só escrever no chat. Ok, né? Então, vamos continuar. Seja bem-vinda, Carol. Então, as estratégias mentais. Como é que a gente usa as estratégias mentais? Quando você muda de estratégia, né, que eu falei, não estava dando certo, então você muda de estratégia, você vai mudar suas respostas. Por exemplo, tem a estratégia de modelagem, muito usado. Né? Quem estuda programação neurolinguística usa muito a modelagem. Por exemplo, eu não sei qual é a profissão de todos que estão aqui, mas você vê um profissional que é muito bom naquilo que ele faz, e você é a mesma profissão dele. Então, você vai ver como é que ele faz, descobrir a estratégia mental daquela pessoa, para que você possa utilizar também aquilo que aquela pessoa faz. Vamos dar um exemplo aqui. Alguém tem aí alguma tia, uma mãe, um parente, alguém que cozinha muito bem, e faz aquela comida maravilhosa? E às vezes você pega aquela receita e copia igualzinho, não sai igual. Você tem que saber qual é a estratégia, como é que ela faz. Vai lá, fica do lado dela e modela. Modelagem é como se copia, e para você fazer igual a ela. Então, é mais ou menos isso, a modelagem. E a mudança de crença. Então, você tem que mudar suas crenças, seus pensamentos, transformar os pensamentos negativos em positivos. Né? Então, a gente tem que mudar. Muita gente fala assim, chega para mim e fala, eu não tenho dinheiro. Eu chego e falo, quanto você disser que não tem dinheiro, você vai continuar sem dinheiro. Você tem que virar essa chave. Tem que virar essa chave. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que começar a ver essas crenças. A gente tem que começar a ressignificar as crenças e perceber o que eu estou fazendo hoje, essas crenças, porque a gente tem crenças que não são nossas. Tem crenças que já veio, né? Da onde a gente convive, da onde a gente mora, às vezes até do local de trabalho, e a gente acaba entrando nessa crença. Mas a gente vai avaliar, a crença não é de todo negativo. Tem crença que nos leva para o mais. Se essa crença te leva para o mais, ok. Se não leva, precisa ressignificar, entendeu? Nós temos a crença também de aprendizagem. Como eu faço para aprender? Como aprender assuntos específicos? Né? Então, a gente tem que ver como é que eu faço para aprender. Se eu tenho dificuldade em aprender determinado assunto, que estratégia eu posso fazer para aprender melhor esse assunto? Para diminuir essa dificuldade. Tem estratégia de vendas, né? Todo cliente tem uma estratégia de compra. Tem como ele decide comprar. Então, você tem que começar a perceber qual a estratégia desse cliente para ele comprar, certo? E tem a terapia. Você pode descobrir como está criando um problema. Dentro da terapia, que é muito importante a gente estar fazendo terapia, você começa a descobrir como está criando um problema. Então, você muda a estratégia para eliminar o problema. Então, a terapia era fundamental nisso, para você, às vezes a gente cria problema que não é nosso. Né? Como eu costumo falar muito quando a gente faz vivência de constelação familiar, a pessoa está pegando um problema que não é dela. Ela pega um problema que não é dela, ela carrega um fardo, fica assim, depois fica com dor na coluna, né? Depois fica com dor na coluna, vai lá no DNA das emoções para resolver o problema da coluna, mas o problema não é físico, o
problema que eu estou carregando que não é meu. Então, dentro da vivência da constelação familiar, a gente fala muito disso, a gente trabalha isso, a gente mostra, né? Ali a pessoa começa a perceber o que ela carrega que não é dela. Então, a terapia, a constelação familiar, nos ajuda muito a entender que muitas das vezes, olha, tu vai ver, os problemas não são seus. Você acaba arranjando problema para você. Você que arranja problema. E se bobear, quando você parar e começar a perceber como é que você faz para arranjar problema, você já vai ver, ó, opa, isso aqui não é meu, isso aqui não é meu, isso aqui não é meu, isso aqui não é meu. Ah, isso é meu. Aí tu vai ver, você vai ter. Fica muito mais fácil para você resolver, fica muito mais fácil para você alcançar suas metas. Então, tudo isso, e tem a estratégia da decisão. Cada tomada de decisão é feita com a mesma estratégia. Se você reparar, a forma como você decide algo é feita da mesma forma. E você pode melhorar isso daí, para ser uma decisão mais eficaz e eficiente. E no caso assim, de alimentação saudável, mudar a estratégia pode ser a chave para uma alimentação saudável e perda de peso. Então, qual é a estratégia que você usa para ter uma alimentação saudável? Todo mundo fala de emagrecer, que uma das metas quer emagrecer. Então, qual é a estratégia que você vai usar para ter uma alimentação saudável, para que você possa perder peso? Então, tudo isso daí são as estratégias que nós usamos. E aí, tudo bem? Vocês estão entendendo? Tá ok? Alguma dúvida? Perguntas? E eu vou ensinar o modelo TOTS. Né? O TOTS é teste, operação, teste, saída. O modelo TOTS é um modelo que descreve como avaliamos a eficácia de uma estratégia. Então, aqui a gente vai avaliar a estratégia que nós estamos usando, para saber como é que ela está funcionando. Se ela está funcionando, ok. Se não está, a gente tem que voltar tudo de novo. Certo? Então, como é que eu falei, né? Qual é o meu estado atual? O que eu tenho hoje? Qual é a minha situação hoje? E qual é o meu estado desejado? Aonde eu quero chegar? E vou fazer o meu teste. Quais são evidências que eu estou tendo para ter o meu sucesso? Qual vai ser a operação? O que eu vou fazer? Quais são as novas ações? As novas escolhas? Os recursos? Então, eu vou estar vendo sempre isso. Então, é sempre um ciclo. Vou testar, vou fazer essa ação aqui. Funcionou? Ok. E não funcionou? Espera aí, vamos ver outra. Vou escolher outra, vou ver outro recurso. Então, aí você vai avaliando a estratégia que você está usando para alcançar aquela meta, para você alcançar o seu objetivo. Então, você vai comparar seu estado atual com o estado desejado, usando feedback para ajustar, né? Sempre voltando. Aquele plano lá de ação, do início, você vai estar ajustando ele o tempo todo, para você alcançar, certo? Esse programa, a gente já faz, normalmente, no nível inconsciente. Agora, você já vai estar consciente, você já vai começar a prestar atenção. Então, ele vai se tornar mais fácil, mais tranquilo. Por exemplo, lembra do Papaléguas? Né? Ele usava as várias o estado atual dele ali, ele estava ali. Qual era o estado desejado dele? Pegar outro. Então, ele testava. Ah, vou com esse foguete. Ah, não deu certo, vou com outro. Então, ele usava todo momento que ele via que ele não alcançava o objetivo, ele ia, é o coiote, né, que queria pegar o papalégua, ele ia, mudava a estratégia. Então, é isso que a gente já faz. Então, agora você já faz inconsciente, agora você já vai começar a fazer de forma consciente para atingir suas metas e dar como é que se diz? Os ajustes. Posso seguir? E o modelo TOT? É um modelo, ok, de comportamento eficiente que pressupõe. Você tem que ter um objetivo.
Tem que estar bem claro esse objetivo. Você tem que saber o que você quer. E se você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. Aí você tem que prever evidências sociais, tem que sentir, tem que ver, o que você vai ouvir. Você tem que fazer aquele filme. Então, você vai ter que ter um conjunto de procedimentos para alcançar o seu passo a passo, tudo que você vai fazer. E, claro, ter a flexibilidade comportamental. E aqui eu tenho que mudar, aqui eu tenho que alterar, aqui eu tenho que fazer outra coisa, entendeu? A evidência sensorial, por que essa evidência sensorial é importante? Porque ela determina com precisão se você está se aproximando ou se afastando. Então, você tem que observar, peraí, o que eu estou fazendo hoje? Está me aproximando da minha meta ou está me afastando? Então, você tem que ter essa evidência. E o conjunto variável de meios, você vai ver qual é a sua flexibilidade comportamental para conseguir a meta, o que você precisa mudar para alcançar a sua meta. E a flexibilidade. Como você responde caso não esteja conseguindo a meta? Como é que você fica quando não está conseguindo a meta? Também é muito importante prestar atenção nisso. Às vezes, a resposta que você tem de como você não consegue realizar sua meta pode te ajudar ou não. Certo? Então, vamos à prática. Certo? Vamos à prática. Vocês estão aí com o papel de vocês, as folhas de papéis de vocês. Então, você vai escolher 3 metas que você já conquistou. Tá? Metas que você já conquistou. Você vai escrever a meta 1 no papel, essa meta você já conquistou. Cursei um curso, me formei nisso, trabalhei. Então, coisas que você tinha lá no passado, que você desejava e que você conquistou. Né? Foram metas que você teve, às vezes, na sua infância, na sua adolescência. Escreve aí a meta 1, a meta 2 e a meta 3. Escreve aí. Já escreveram sua meta 1, as metas que vocês já alcançaram, tá? São as metas que você já conquistou e queria com congruência. Escreve numa folha uma meta, escreve a outra meta que você alcançou. São 3 metas que você alcançou. E aí, você vai marcar no chão, como está aqui, 3 espaços no chão para representar cada meta. Vou botar no espaço, né? Como está ali no desenho. A meta 1, a meta 2 e a meta 3. Certo? Estão fazendo isso, gente? Eu não estou vendo vocês, não sei se vocês estão fazendo. Fala comigo. Estão fazendo? Sim, né? Ok. Então, você vai... Botou as 3, cada papelzinho? Meta 1, meta 2, meta 3. As metas que vocês já alcançaram. Então, vai em cada meta, vai na meta 1, né? Pode pisar em cima do papel, que você quiser, e reviva o processo de conseguir a sua meta. Reviva esse processo, como foi, né? Reviva tudo aquilo que você alcançou sua meta. Tá? E você vai falar sobre cada uma das suas metas e vai anotar as respostas. Tá? Eu vou fazer as perguntas aqui. E você está revivendo aí a sua meta 1, que você já alcançou. Sente como é que foi essa meta. Respira fundo e solta o ar pela boca. Faz 3 respirações profundas.
Vamos reviver essa meta alcançada que você já conquistou. Qual foi a sua motivação para conseguir a meta? Lembra aí, o que motivou você a conseguir essa meta? Pode anotar no papel. Na meta 2, reviva também a meta 2. Qual foi a motivação que você usou para alcançar a meta 2? A meta 3. Qual foi a motivação? Reviva a meta 3, é o que você já alcançou, que você já conquistou. Como foi para você alcançar essa meta? Qual foi a motivação? Agora vamos para outra pergunta. Como você sabia que estava conseguindo a meta 1? Escreve essas respostas, anota. Vai lá na meta 1 e vem, né? Você fica de meta posição. Né? As 3 metas estão aqui na sua frente. Meta 1, meta 2, meta 3. Aí vai olhando para as metas e vai respondendo as perguntas, vai anotando as respostas. Né? A primeira foi, qual foi a sua motivação para conseguir cada meta? A segunda pergunta, como você sabia quando estava conseguindo a meta? Como você sabia que estava conseguindo a meta? Vocês estão anotando? Estão anotando as respostas das perguntas? Ok, sim. Terceira pergunta. O que você fez para conseguir a sua meta 1? O que você fez para conseguir a meta 2? E o que você fez para conseguir a meta 3? Anota o que vem na mente. No bloqueio que está vindo na mente, não escreve. O que vem na mente, vai escrevendo, vai anotando. Escreveu, sem ficar assim, ai, será que eu devo? Não, não tem ninguém tomando conta. Eu não vou ver esse papel depois, esse papel é de vocês. O que vier na mente, escreve. Esse é seu. Está anotando? Jussara, boa Oi. noite. Adriana Anota. falando. Você pode repetir a terceira, por favor? O que você fez para conseguir a sua meta? Obrigada. Já anotaram? Eu agora vou para a quarta. Feito, né? A quarta pergunta. Que capacidades pessoais
você usou para conseguir a meta 1? Que capacidades pessoais você usou para conseguir a meta 2? Que capacidades pessoais você usou para conseguir a meta 3? Escreveram? Vou para a quinta pergunta. Quinta pergunta. O que você fez quando encontrou dificuldades? Quando você estava realizando a meta 1, o que você fez quando encontrou dificuldades? O que você fez quando encontrou dificuldade quando estava realizando a meta 2? Quais foram as dificuldades que você teve durante a realização da meta 2? O que você fez? O que você encontrou? Né? E a meta 3 também. O que você fez quando encontrou dificuldades? Aí responde cada meta. O que você fez quando encontrou dificuldades? Vou para a sexta pergunta. Como você sabia no seu corpo que isso era o que você queria? Então, você vai olhar para a meta 1, para a meta 2, para a meta 3. E como é que você sabia? Pô, é isso mesmo que eu quero. No seu corpo. Como é que você sentia no seu corpo, né? Como é que você percebia que era isso mesmo que você queria? Como é que você sabia? Né? Como é que você sentia no corpo? Eu vou aqui para a sétima pergunta. Qual foi o fator principal para chegar lá? Qual foi o fator principal para chegar lá? Escreveram? Então, escreve. Vou aguardando vocês. Alguém quer que eu repita alguma pergunta? Está conseguindo acompanhar? Que é muito importante vocês olharem para as metas e responderem essas perguntas. Lembrar, né, de tudo como aconteceu.
Posso continuar? Então, continuando. Você vai ficar em metaposição, como está ali naquele desenho. Você vai olhar assim para as suas metas e vai avaliar as semelhanças, né? Olhando para as suas metas com as respostas que você deu ali, quais são as semelhanças? Analise as semelhanças. Avalie essas semelhanças importantes, que você vai ver que tem semelhanças aí em algumas dessas respostas aí, ou então em todas. Então, avalie essa semelhança, né? E agora vocês fazem uma ponte ao futuro. O que é a ponte futuro? Você imaginar usando essas estratégias, essas respostas que vocês colocaram aí, né, das metas que vocês já concretizaram, são suas estratégias. Então, imagine usando essa estratégia no futuro, né? Como é que você se motiva? Então, como você sabe que está conseguindo a meta? Como é que você faz para conseguir a meta? Quais são as suas capacidades, né? E quando você encontra dificuldade, então tudo isso. Como você percebe que está conseguindo a meta? Então, você vai colocar lá agora a sua meta, que você escreveu aí, que você fez o BFO, uma dessas metas que você já lançou para esse ano 2025, pode ser que tem meta que termine no outro ano, já faz uma ponte ao futuro, você usando essas estratégias para realizar essa sua meta. Respira fundo, solta o ar pela boca, imagine a sua frente, o seu futuro, a sua meta. E use essas estratégias para realizar a sua meta. Você pode fazer o seguinte, aqui está você e a sua meta ali naquele ponto. Você pode fazer ir andando até a sua meta, né? Você aí no chão, você marca aí um ponto, né? Aqui está você, mas à frente está a sua meta. E você vai andando até a sua meta que você quer atingir, a meta que você ainda não alcançou. E vai usando essas estratégias para alcançar essa meta. E vai sentindo no corpo. Faz o filme. Veja o que você vê quando você caminha até a sua meta. O que você escuta? O que você sente? Então, faça essa ponte ao futuro. Imagine sua meta lá na frente e você aqui, caminhando com as suas estratégias que você já anotou. Vocês já identificaram quais são as semelhantes. E você já viu que dá certo. E você já viu que funciona. Você já sentiu. Conseguiram fazer?
Então, essas foram as perguntas que eu fiz, né? Qual foi a sua motivação para conseguir a meta? Como você sabia que estava conseguindo a meta? O que você fez para conseguir a meta? Quais foram as 3 características principais que usou? Aqui eu já até acrescentei 3 características, mas aí vocês podem ter botado 1, 2, 3 ou mais. O que você fez quando encontrou dificuldades? Como você sabia no seu corpo que isso era o que queria? E qual foi o fator principal para chegar? Então, vocês já podem estar fazendo isso aí, essas perguntas, né? Você já tem ali na análise das suas estratégias. O que vocês, como é que vocês funcionam? Como é que vocês fazem para conseguir as coisas? Porque às vezes a pessoa chega para mim e fala, eu planejo, escrevo as metas, mas chega na hora, eu não consigo alcançar minhas metas. Como assim? Você já alcançou sua meta? Você já alcançou algum objetivo na sua vida? Hoje você viu, colocando aí na sua frente as 3 metas e a gente fazendo esse exercício. Você já identificou, ao responder essas perguntas, quais são as suas estratégias, quais são as semelhanças. Agora é só usar e aperfeiçoar, certo? Eu vou abrir agora, antes de abrir para dúvidas e perguntas, eu quero combinar com vocês, da gente, na próxima aula, né, que é dia 28, para ensinar para vocês uma ferramenta para termos presença. Porque hoje a gente observa-se muito que a gente vive muito no piloto automático, fazendo as coisas, faz várias coisas ao mesmo tempo, corre para lá, corre para cá, vem aqui, não sei o que eu faço, e às vezes a gente faz coisas erradas, às vezes a gente até erra no nosso trabalho, coisas que não poderia errar, a gente esquece alguma coisa, a gente deixa de fazer algo, e esqueci de fazer, e a gente fica nessa correria. Por quê? A gente precisa ter o estado de presença. Manter-se presente, conectado consigo mesmo, aumenta a nossa inteligência emocional e nos possibilita parar de sofrer pelo pensamento e imaginação. Então, na próxima aula, eu quero ensinar essa técnica para vocês. Sempre manter a presença, porque sofrimento rima com pensamento. Então, vocês podem perceber que hoje as pessoas sofrem com ansiedade, sofrem com depressão, né? Às vezes não é nem depressão, é uma tristeza profunda. Aí fica ali sofrendo, fica naquilo, fica naquele ciclo vicioso. Então, essa técnica, ela vai ensinar você a ter presença, a se conectar com você mesmo. Aí você consegue ter uma inteligência emocional, você começa a ter foco, você consegue alcançar suas metas. Tudo bem para vocês? A gente pode combinar dessa forma? Sim? Então, eu vou parar aqui a apresentação e vamos para as perguntas. Gente, alguém tem alguma pergunta? Está combinado? Então, dia 28, mesmo horário. Eu vou parar aqui a gravação. Eu não gravo, vou parar a gravação, tá? Para que vocês fiquem à vontade e façam suas perguntas, tá bom?